Pois bem, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma transmissão interessante, né, sobre algo que eu estive lendo e que, de uma certa forma, eu achei, assim, maravilhoso e queria compartilhar nesta minha página de Trilha Mística, né, e queria, antes de mais nada, agradecer aos meus mentores, aos meu anjo da guarda, toda a espiritualidade que tem me dado assim um up para que eu possa estar fazendo esse trabalho, né? O qual está me engrandecendo muito como ser humano e também eu podendo, né, tendo possibilidades de estar divulgando isso e passando para as pessoas que têm interesse em aprender algo sobre autoconhecimento, sobre uma evolução espiritual e mental. E o tema de hoje que eu vou abordar é Caminho da Magia, uma jornada mística. Vocês vão me desculpar que eu vou ler, que esses assuntos são muito complexos e eu não quero estar passando aqui para ninguém algo que seja apenas uma invenção. Eu quero estar passando algo que realmente leve a pessoa a questionar, leve a pessoa a pensar no assunto e desenvolver as suas capacidades e potencialidade juntamente com a espiritualidade que ela segue, né? Então, começando aqui, já vou começar pelo título que eu coloquei lá, que nas sombras da noite, onde o, o véu, né, o véu entre o mundo real e o mundo da fantasia, ou o mundo, assim, geralmente à noite, né, a gente tem a impressão que tudo acontece de mistério, acontece durante a noite, onde o sol se escondeu, né, e as bruxarias, as magias, os espíritos desencarnados geralmente aparecem à noite apenas. E essa é uma colocação, né, que foi colocado para nós, para que nós tenhamos assim, medo, né? E a gente passa a ter, porque eu, quando era criança, eu morria de medo de dormir sozinha, dependendo do que acontecia ao meu redor, se morria alguém. Porque à noite eles sempre dizem, à noite vem espírito, né? Não tem o sol e a gente não tem claridade, né, do sol e a gente passa a ter medo. Então, nesse véu, entre o mundo real e o sobrenatural, se desvanece, né, encontra-se uma trilha mística, algo que nós desconhecemos, algo que nós não sabemos, algo que nós não temos conhecimento. Daí o nosso medo, né? Escondido dos olhos comuns. E nesse reino de mistério, de encanto, de seres mágicos, dançam ao luar e segredos ancestrais aguardam para serem desvendados. Embarque conosco nessa jornada fascinante, onde o desconhecido se torna nosso guia e o inexplicável se revela àqueles que se abrem para a magia. Então, aqueles que estão dispostos a seguir uma trilha mística para o seu desenvolvimento mental, desenvolvimento espiritual, ele vai seguir um ritmo, um caminho, e ele vai se encantar por esse ensinamento maravilhoso, né? Por esse poder está desvendando coisas de mistério, coisas da mente. E começamos aqui com a Floresta Encantada. O que seria uma floresta encantada? A trilha mística, ela começa na Floresta Encantada, ou seja, um lugar exuberante onde existe a beleza, onde a luz do sol se entrelaça com os raios da lua, os pássaros cantam melodias enigmáticas e os riachos sussurram segredos em seu fluxo sinuoso. Aqui, seres mágicos protegem os segredos das antigas árvores e fadas,
dançam entre as flores brilhantes, e os viajantes nessa trilha são convidados a desvendar os mistérios escondidos na essência da natureza e a honrar a conexão com o mundo espiritual. Interessante essa parte aqui, porque Floresta Encantada, né? Um lugar onde a gente, por exemplo, você faz uma meditação e você vai lá fundo, você vai, por exemplo, quando você faz a meditação, você pode imaginar que você está numa floresta, você pode imaginar que você está numa montanha, que você está no mar. Se você imagina que você está numa floresta, você vai ouvir o canto dos pássaros. O canto dos pássaros é maravilhoso, é uma música. Se você coloca aquela música mística de canto, de pássaro, o barulho da cachoeira, o barulho das águas, o barulho das árvores. Quando uma folha cai de uma árvore, ela faz um barulho. Todos esses mistérios, né, que inclusive os índios, as bruxas, elas falam que são os duendes, que são os silfos que vivem dentro da floresta. E nada mais é do que no silêncio da floresta, qualquer barulho ele é perceptível ao ouvido. E quando você entra por essa magia, né, da cachoeira, o barulho da água, o seu bem-estar ele aumenta, porque a sua mente ela se acalma. Numa meditação, a gente se acalma, a gente vai em busca das nossas deficiências mentais, dos nossos problemas, encontrar a solução dos nossos problemas, aqueles que estão enraizados, perdidos na figura daquela menina que nós fomos, daquela criança, né, ou menino, porque eu sei que tem mais pessoas me assistindo, né? Naquela pessoa guardada lá no fundo, lá na nossa infância, e que nós a abandonamos com medo, com receio e com crenças limitantes. Então, é lá que nós chegamos, através da meditação, através do yoga, através da audição de músicas que só acrescentam, que movimentam os nossos neurônios para algo melhor. Então, é essa busca que a gente encontra na trilha mística. Seguindo adiante, a trilha leva os aventureiros, aquele que começa uma trilha, começa com a meditação, começa com o yoga, começa com qualquer exercício tai chi, né? Ele quer dar continuidade, porque é um mundo mágico, é um mundo que mexe com o nosso interior, com a nossa curiosidade de seguir adiante. Então, nós vamos para onde? Os aventureiros, eles chegam ao Templo dos Anciãos, né? E é um local sagrado, cheio de sabedoria ancestral. Então, a gente começa a buscar nos nossos ancestrais, naqueles que ficaram lá para trás, a sabedoria que eles tinham, como eles viviam, como ele se sentiu perante o místico, como é toda essa formação para que nós cheguemos até aqui. A sabedoria ancestral, né, é um lugar onde os sábios e místicos eles estão lá e têm o conhecimento, eles trazem o conhecimento perdido pelas civilizações. Quando a gente está nesse estágio da busca da trilha mística, a gente busca pelos incensos, né, aromáticos, que são aqueles aromas que impregnam o ambiente e deixam algo agradável, silencioso. A gente eles exalam, a maioria dos incensos exala aromas divinos. As velas bruxuleantes, né? Bruxuleantes por quê? Porque até certo tempo tem pessoas ainda que falam, nossa, acender vela é uma loucura. Falar então em acender uma vela vermelha e preta, a pessoa fica com medo daquilo, porque diz que é de Exu, que é uma vela que não tem nada a ver, né? Quando a gente
se propõe a acender uma vela e a gente firma aquilo na cor, é interessante porque o ser humano ele precisa de algo para se fixar. E quando ele acende uma vela, ele fixa a mente dele na luz da vela. Tem um exercício do Rosa Cruz muito interessante, que uma das meditações que eles pedem para a gente fazer é você se concentrar olhando para o fogo de uma vela. Agora, de repente, né, quando nós somos orientados a acender uma vela lilás, por exemplo, para São Germain, uma vela dourada na energia de Jesus, uma vela azul ou rosa na energia dos anjos ou de outros santos, né, que a própria Umbanda cultua, a sociedade branca, né? Então, isso aí é mais para fixar na mente da gente, porque se a nossa mente ela estiver focada num determinado assunto, numa determinada questão, não há necessidade de acender uma vela. Acontece que a nossa mente se fixa naquilo, é preciso ter imagem, é preciso ter uma coisa para o nosso cérebro se fixar. Então, a gente acende velas de cores. Eu adoro acender velas de cor, vela amarela, lilás. Eu sempre, quando eu estou tentando me ancorar na energia de São Germain, que é violeta, que é o desenvolvimento espiritual e mental, eu acendo a vela lilás, eu acho lindo, a vela dourada, a vela prata, eu gosto da vela verde, que eu entendo que seja a vela de cura, do raio de cura, né? Eu uso muito a vela verde, eu adoro a vela verde, porque ela é uma. Ou então, você colocar uma lâmpada colorida, daí você já usa da cromoterapia, as cores que fazem bem para a gente. A cor verde é uma cor de cura maravilhosa. A cor lilás do São Germain para desenvolver a nossa terceira visão, e assim por diante, cada uma delas tem um significado, por que colocaram isso no estudo na trilha mística. E há muitos esquecidos que perderam isso. Então, quando a gente busca nos nossos ancestrais, né, quando fala das velas que acendiam aquela vela para iluminar aqueles pergaminhos antigos, que antigamente não tinha energia elétrica, então acendia a vela, né? As velas é que as lamparinas que levavam as pessoas a poder estar naqueles castelos escuros, eles iam com as velas e pegavam aqueles pergaminhos enormes para ficar estudando. Todo filminho tem isso, né? Tem uma bruxa que está lá no meio da alguém, um sábio, um mago, ele está lá naquele castelo, lá na parte, lá no sótão do castelo, né, com a velhinha dele durante a noite, estudando nos velhos pergaminhos, nas coisas, né, nos escritos antigos. Então, isso é dos anciãos, né? E o visitante que está sendo encaminhado para uma trilha mística, ele é convidado a se fixar na presença de um ancião e buscar as respostas para a sua vida, né, para as suas realizações mais profundas, e receber ensinamento que transcende o tempo. Existe ensinamento na trilha mística que a gente precisa buscar nos antigos, principalmente quando se fala, eu busco muito quando se fala na parte do divino, a gente tem que buscar como que os antigos vivenciavam, por exemplo, Deus, como surgiram as religiões, como se desenvolveu a sociedade. Então, uma coisa ela vai aguçando a curiosidade do ser humano, e ele vai buscando por conhecimento cada vez mais, né? O autoconhecimento é uma viagem magnífica, que a gente não para nunca. Só que nessa trilha toda que a gente segue, existe um recanto secreto onde encontramos a Cachoeira das Visões. E essa cachoeira, né, com suas águas límpidas e cristalinas, reflete o futuro e o passado, porque o presente nós já sabemos. A nossa curiosidade é saber do futuro e o passado, o que a gente fez errado no passado, porque nós sabemos que o presente é a consequência do futuro.
Então, é como se o véu do tempo se fundisse nesse lugar místico, né, onde a gente está, que é um lugar secreto das visões que estão dentro da gente. Aqueles que se banham com essas águas, eles são abençoados com um vislumbre de possibilidades e revelações de suas jornadas pessoais. A pessoa, quando ela, o indivíduo, né, o ser humano, quando ele, dentro de um desenvolvimento mental e espiritual, ele, de repente, ele vai buscar nos seus registros akáshicos o que aconteceu em outras existências dele, outras reencarnações, ele consegue corrigir um problema que ele tem aqui no presente. Porque eu já falei em uma live curta que eu fiz, que o ser humano ele tem os 3 corpos, e ele, um dos corpos, o mental, ele tem o corpo material, o corpo etérico e o corpo espiritual. No corpo espiritual estão todos os registros que ele tem de vidas passadas. O que nós temos agora, essas coisas que a gente se lembra desde a infância, é de quando nós nascemos e até agora, que seria o quê? Seria as coisas do ego. É por isso que muita gente entra em conflito, que é o ego sempre disputando com os nossos registros akáshicos, com o que nós já temos de vivência. E o ego, de repente, ele quer algo diferente, algo que é moderno, algo que existe, e entra em choque com os registros que nós já temos. Porque o registro que nós já temos, nos nossos registros akáshicos, que estão reservados no corpo mental, é velho, é antigo, é o acúmulo de todas as outras existências que tivemos, e ele fala silencioso, ele é calmo, ele não grita. Já o ego não, o ego grita, ele quer impor a sua vontade, quer que as coisas sejam como ele. Por exemplo, eu estou falando sobre esse assunto aqui, e já eu tenho certeza que muitos já viveram isso em outras vidas, e se de repente chegar a esse vídeo para poder estar assistindo, eles não é por um mero acaso, é simplesmente para que eles sejam lembrados das coisas que eles deixaram para trás e que não estão vivenciando atualmente. É este o papel que eu tenho que desempenhar através desses meus vídeos e as lives que eu faço. Lembrar as pessoas que elas precisam se conectarem com o que está lá atrás, vivenciar o que eles deixaram lá atrás, ensinamento, e trazer para essa atual situação em que se encontra como encarnado, e conseguir sobrepor ao ego. Porque o ego ele é jovem, ele é só dessa vida, ele é criança, ele grita, ele é imaturo. Né? Então, essas pessoas, quando ela vê alguma coisa, né, o ego já vai falar: não, isso aí não existe, não acredita nisso. É o ego falando. Então, a pessoa precisa tomar uma atenção sobre isso. Né? E um dos maiores inimigos do autoconhecimento e da evolução espiritual é o ego que nós temos agora. Porque quando nasce um bebezinho lá no hospital, bonitinho, que a gente vai lá e vê, né, de amigos da gente, de familiares, aquele corpinho ali, né, do bebê, ele é novo, mas os outros corpos são muito antigos, e é muito velho, que tem pessoas com muitas reencarnações, com muitos ensinamentos, com muitos conhecimentos. Então, de repente, do local de onde eles virem a nascer, de repente, com a proposta que eles fizeram lá no mundo espiritual para uma nova reencarnação, está tudo gravado nos registros akáshicos na mente da pessoa. Os indianos, eles já falam que os registros akáshicos estão no ponto bindu, é uma energia que fica na ponta do coração da gente, e que quando você faz a sua meditação, você consegue acessar
aquele ponto e você consegue lembrar de outras encarnações sua quando você faz uma regressão, quando você faz uma meditação, quando você já é expert no assunto de meditação, você consegue acessar os seus registros, você vai fazer teletransporte, você vai fazer uma série de coisas. Isso que eu estou falando aqui não é só de alguns espíritas, o espiritualista mesmo que consegue fazer, né? O teletransporte, que consegue, numa meditação, entender qual foi a sua existência anterior. Todos nós temos essa possibilidade, acontece que nós estamos afastados disso. Então, atualmente, o que é necessário? É necessário que o homem busque por esses conhecimentos que estão dentro dele, traga à tona para que ele mude, para que ele passe a ver o mundo de uma forma diferente do que nos foi imposto. Né? Ele tem que. Jesus tentou fazer isso quando ele veio para cá. As pessoas não entenderam o que ele queria. Elas achavam que ele vinha para fazer uma guerra, que ele era o Messias, porque ele era o mestre que ele ia fazer, que ele ia mudar. Não, ele veio aqui para ensinar o que nós devemos fazer, nos conectar com o divino. Ele veio dizendo que nós somos capazes de fazer cura com as mãos, que nós somos capazes de qualquer coisa, basta que acreditemos em nós e que desenvolvamos todas essas potencialidades que estão esquecidas dentro de nós. Dando continuidade na trilha mística, nós chegamos no Portal das Estrelas. Esse é o mais interessante, porque é uma parte mais elevada da trilha, onde a gente está em contato com o nosso lado espiritual, o nosso lado mental. E nesse lugar, a vastidão do cosmos, ela se revela, porque até então, nós passamos por todo aquele processo que eu já relatei aqui. Você desenvolve mediunidade, você desenvolve o contato para você estar com seres de outros planetas ou de outras galáxias, seres que vivem no cosmos, né? E as constelações brilham intensamente no céu noturno. A gente vai estudar astronomia, astrologia, a gente vai passar a entender todos esses fatores que contribuem para o ser humano, a chuva, as nuvens, as estrelas, a lua. Muitos dos antigos, eles falavam, quando vai uma mulher engravidava, eles já falavam que é 9 luas, e eles sabiam certinho quando a lua está mudando é que nasce a criança. Porque o nosso corpo ele é composto de água, mais água, então ela sofre influência da lua. Por que existem as marés nos mares? Por causa da influência da lua e do movimento da Terra também. Então, tudo é um conjunto da natureza. E isso que a gente precisa aprender. A energia cósmica, ela envolve os caminhantes numa trilha, conectando-os com os mistérios do universo. Mistério porque existem coisas que nós não sabemos, coisas que ainda não visualizaram e não trouxeram para nós. Uma das pessoas que trouxe mais coisas de conhecimento para a humanidade foi o cientista Newton. Ele, sim, ele trouxe muitas coisas. Isaac Newton, ele nos falou da física quântica, da física em si, da matemática. Então, é muito interessante isso, a gente ir buscar, né, e buscar nesses mistérios para descobrir. E o sonho se torna mais vívido, né? E a intuição, ela aguça a intuição. Porque nesse estágio aqui, depois que o ser divino, né, o ser humano passou por todo aquele caminho que eu já falei, né, aqui ele já está desenvolvido, com a mediunidade desenvolvida, o terceiro olho já está funcionando direitinho, já está aberto, e a intuição cada vez mais vivenciando coisas incríveis. E se intensifica, permitindo que os viajantes se sintam parte do grande tecido do cosmos. É quando o homem ele começa a se sentir parte desse universo grandioso, maravilhoso, ele passa a fazer parte
do universo em si. Ele começa a se dar valor, ele começa a dar valor para todas as coisas à sua volta. Essa é a parte mais importante da trilha mística. Mas chega um dia, né, que ele já descobriu tudo, ele venceu o ego, a trilha se acaba, né? Ele chegou ao fim. Ele chegou ao fim, daí o que ele vai fazer? Os tesouros que ele encontrou, ele não os perde. Ele tem guardado dentro de si. Então, o que acontece? As experiências que ele viveu em outras vidas, que ele viveu nessa vida desde criança, começa a vir à tona, e ele começa a colocar acertos onde estava errado. Né? Porque o ego agiu de uma certa forma por influência da família, então ele vai mudar aquilo na família. Por influência de uma emoção, pela influência de uma dor que ele teve, pela influência de uma religiosidade, de um sentimento que ele não desenvolveu, de uma educação que não completou o que deveria ser ensinado para ele. É aqui que ele vai, quando ele termina, então ele vai começar a retornar e vai começar a desenvolver tudo que ele aprendeu. Um dos objetos mais importantes nessa trilha aqui que a gente tem é o tarô. O tarô, muitas pessoas buscam no tarô uma maneira de adivinhação. O tarô não é uma adivinhação. O tarô e os oráculos, eles mostram para a gente o que você está vivenciando naquele momento, qual é o arcano que você está vivenciando e qual atitude você deverá tomar para você alcançar os seus objetivos. Nós não podemos simplesmente ir ver uma carta de tarô e, de repente, achar que aquilo lá vai ser dito, não vai acontecer isso, aquilo para você. Não, vai acontecer dependendo do seu livre-arbítrio, dependendo da posição que você vai tomar para fazer aquilo, para que você consiga atingir seu objetivo. As 22 cartas maiores dos arcanos maiores do tarô é uma viagem, começa no zero, começa com o louco. O louco é aquele garoto lá desvairado, que ele acha que ele pode tudo, é como você vai montar um negócio, né? E você acha, não, você joga de cabeça porque vai dar certo, você não faz uma estrutura, um alicerce para você ter uma base, para você pesar os a favor e os contra nessa situação, porque tudo na vida ela tem um lado bom e tem um lado ruim. De repente, você tem que estar preparado para se acontecer alguma... Eu estou montando uma empresa, um exemplo. Se acontecer alguma coisa errada aqui, qual recurso que eu vou usar aqui? Aí, se der certo, eu preciso ampliar, mas o que eu vou usar para ampliar? Porque eu não posso ficar parado num local só, num lugar só. Porque o ser humano, quanto mais ele alcança, mais ele quer. Né? Então, ele tem que ter em mente todas essas situações. E nisso, o tarô, quando a pessoa está fazendo um sortista joga as cartas, né? E quando ele é uma viagem, ele começa com cada uma das cartas, depois ele passa para o mago, depois o ermitão, depois ele vai para a sacerdotisa, ele vai para o imperador, imperatriz. É uma viagem que ele está fazendo. Os arquétipos poderosos aí que a gente tem, né? Então, é isso que nós temos que ter em mente. A trilha acaba, né? A pessoa aprendeu, fez uma viagem incrível, né? E tudo que ela aprendeu, ela não esquece mais, aquilo permanece gravado no coração dos aventureiros. E quando eles retornam à realidade, eles carregam consigo a sabedoria adquirida. É isso que é o X da questão importante. A sabedoria adquirida. A magia que os envolve é a certeza de que a trilha mística jamais os deixará, pois suas maravilhas transcendem o tempo e o espaço.
eu gostaria de convidá-los, né, para seguir nessa viagem magnífica. A trilha mística, ela é uma jornada para os corajosos, porque uma vez você começa a trilha, por mais que você volte para trás, você chega à conclusão, mas eu não quero mais isso, que não é para mim, mas a sua mente não vai deixar mais, porque a curiosidade ela vai querer mais e mais e mais, ela vai querer saber mais coisas, e você acaba pesquisando, e você acaba cada vez mais se aprofundando. Então, você tem que ser muito corajoso para você enfrentar o seu recalques, os seus medos, as suas inseguranças, tem que ter coragem e vontade para você seguir adiante, né? Porque você está desbravando o desconhecido. É fácil você desbravar o que você conhece, agora desbravar o desconhecido é complicado, você não sabe o que você vai encontrar lá na frente. De repente, você faz uma regressão, você não sabe o que você vai encontrar lá atrás. De repente, você vai alguém para jogar as cartas do tarô para você, você não se depara. Você vai se deparar com uma energia que talvez você não goste, mas que você está vibrando aquilo. Você vai se deparar com o seu ego, né, sempre levando para uma atitude egoísta, para uma atitude negativa. Muitos não gostam disso, então tem que ter muita coragem para mergulhar nisso, né, que é uma magia, a magia do místico. Né? O místico ele não tem medo de nada, ele segue em frente, o que ele encontrar, ele tenta resolver e vai longe. E ao longo desse caminho, a conexão com a natureza é muito importante. A energia da natureza, né? Uma sabedoria, a sabedoria ancestral, a intuição, a imensidão do cosmos. Né? O cosmos é um mistério para a maioria das pessoas. E se entrelaçam, né, e você vai poder presenciar, né, a beleza da natureza. E todos que buscam a magia, né? Quando se fala de magia, a pessoa pensa magia negra. Não existe só magia negra. Eu já falei em várias lives minhas que uma magia negra pega numa pessoa se ela está vibrando em algo negativo. Se ela está vibrando em algo positivo, ela não vai conseguir pegar nada. Então, os que buscam a magia em suas vidas, né? Porque a gente, quando você faz esse caminho aí na trilha mística, você está fazendo um percurso, uma trilha dentro de você, dentro das coisas que você vivenciou. O resto, tudo você vai usar de recursos como para te auxiliar. Leitura da carta de tarô, meditação, teletransporte, a busca por uma religião, buscando o místico, querendo entender o porquê do místico, a mudança de uma alimentação para melhorar o seu corpo etérico nas vibrações das energias, né? Isso é muito importante. Você vai mudar, você muda automaticamente a sua alimentação. Então, você vai amar as pessoas, você vai passar a entender o outro, ao invés de criticá-lo. O ser humano ele melhora quando ele segue uma trilha de autoconhecimento, automeditação, porque ele melhora o corpo dele, ele cura as suas próprias doenças. Ele vai descobrir que a autocura que nós temos nas nossas mãos, nós temos o poder da cura, que uma meditação ela cura. E ele vai levar, ele vai deixar-se levar pela aura encantada, abraçando o místico que habita dentro de cada um de nós. O místico ele já habita dentro de cada um de nós. É só a gente entrar dentro da gente que a gente descobre. Nós não precisamos adquiri-lo aí, nós já temos. Afinal, somos todos viajantes em busca da magia perdida e daquela que está por vir. Tá? Obrigada pela atenção, pelos compartilhamentos, por ter
se manifestado com um like, um dislike. Isso é importante para que esses conhecimentos cheguem até outras pessoas que ainda não têm noção do que vem a ser uma trilha mística e da importância na vida do ser humano para ele se curar, para ele viver para uma vida melhor. Boa noite.